Quase ninguém deseja relembrar uma memória como essa, disse o Sr. Knightley, com emoção, e por um momento ou dois ele se calou. Mas eu, acrescentou logo, que não tive tal encanto lançado sobre meu sentido, ainda devo ver, ouvir e lembrar. Emma foi mimada por ser a mais inteligente de sua família. Aos 10 anos, teve a infelicidade de conseguir responder perguntas que deixavam sua irmã de 17 anos perplexa. Ela sempre foi rápida e segura Isabela, lenta e tímida, e desde que tinha 12 anos, Emma tem sido a dona da casa e de todos vocês. Em sua mãe, perdeu a única pessoa capaz de lidar com ela. Herdou os talentos da mãe, e deve ter estado sob sua autoridade. Eu deveria ter ficado arrependida, Sr. Knightley, por depender da sua recomendação. Se eu tivesse deixado a família do Sr. Vogels e precisasse de outro emprego, não acho que você teria dito uma palavra a meu favor para alguém. Tenho certeza de que você sempre me considerou inadequada para o cargo que ocupava. Sim, disse ele, sorrindo, você está melhor colocada aqui, muito adequada como esposa, mas nada adequada como governanta. Mas você estava se preparando para ser uma excelente esposa durante todo o tempo em que esteve em Hartfield. Você pode não oferecer a Emma uma educação tão completa quanto os seus talentos parecem prometer, mas estava recebendo uma ótima educação dela, em um ponto matrimonial muito importante, que é submeter sua própria vontade e fazer o que lhe é mandado. E se Weston me tivesse pedido para recomendar a ele uma esposa, certamente eu teria indicado a senhorita Taylor. Obrigada. Haveria muito pouco mérito em se tornar uma boa esposa para um homem como o Sr. Weston, pois, para falar a verdade, receio que você esteja um tanto desperdiçado, e que, com toda a disposição para suportar, não haja nada a suportar. No entanto, não vamos nos desesperar. Weston pode ficar irritadiço pela abundância de conforto, ou seu filho pode importuná-lo. Espero que não. Não é provável. Não, Sr. Knightley. Não preveja aborrecimentos por esse lado. Não eu, de fato. Eu apenas menciono possibilidades. Não pretendo possuir o gênio de Emma para prever e adivinhar. Espero, de todo o coração, que o jovem seja um Weston em méritos e um Chart em fortuna. Mas a Harriet Smith, eu ainda nem terminei sobre a Harriet Smith. Acho que ela é o pior tipo de companhia que Emma poderia ter. Ela não sabe nada. E vê Emma como alguém que sabe tudo. É uma bajuladora em todos os seus modos. E ainda pior, porque é sem intenção. Sua ignorância é uma bajulação a cada hora. Como Emma poderia imaginar que tem algo a aprender, enquanto a Harriet está apresentando uma inferioridade tão encantadora? E quanto a Harriet, arrisco dizer que ela não ganhará nada com a amizade. Hartfield só vai tirá-la da vaidade com todos os outros lugares aos quais ela pertence. Ela vai se refinar o suficiente para se sentir desconfortável com aqueles entre quem o nascimento e as circunstâncias a colocaram em casa. Estou muito enganado se as doutrinas de Emma dão alguma força de espírito, ou tendem a fazer uma garota se adaptar racionalmente às variações de sua situação na vida, ou elas apenas dão um pouco de polimento. Ou eu confio mais no bom senso de Emma do que você, ou estou mais ansioso pelo conforto presente dela, pois não posso lamentar a amizade. Como ela estava bonita ontem à noite. Ah, você prefere falar de sua aparência de sua mente, não é? Muito bem. Não vou tentar negar que Emma seja bonita. Bonita, diga bela. Na verdade, você consegue imaginar algo mais próximo da beleza perfeita do que Emma por completo rosto e corpo. Não sei o que eu poderia imaginar, mas confesso que raramente vi um rosto ou corpo mais agradáveis para mim do que os dela. Mas sou um velho amigo parcial. Que olhos! Os verdadeiros olhos cor de avelã e tão brilhantes, traços regulares, rosto aberto, com uma compleição, oh, que florada de saúde plena! E que altura e tamanho tão bonitos, uma figura tão firme e ereta. A saúde, não apenas em sua aparência, mas em sua postura, sua cabeça, seu olhar. Às vezes se ouve falar de uma criança sendo o retrato da saúde. Bem, Emma sempre me dá a impressão de ser o retrato completo da saúde adulta. Ela é a própria formosura. Sr. Knightley, não é mesmo? Não tenho uma falha a apontar em sua pessoa, respondeu ele. Acho-a exatamente como você descreve. Adoro contemplá-la. E acrescentarei este elogio, de que não a considero pessoalmente vaidosa. Considerando o quão bonita ela, parece pouco ocupada com isso. Sua vaidade se manifesta de outra maneira. Senhora Weston, não vou ser convencido a mudar meu desagrado por Harriet Smith, nem meu receio de que isso possa prejudicar ambas. E eu, Sr. Knightley, estou igualmente confiante de que isso não lhes causará nenhum mal. Com todos os pequenos defeitos da querida Emma, ela é uma criatura excelente. Onde encontraremos uma filha melhor? Ou uma irmã mais carinhosa, ou uma amiga mais verdadeira? Não, não, ela tem qualidades em que se pode confiar, ela nunca levará alguém realmente ao caminho errado, ela não cometerá nenhum erro duradouro. Onde Emma erra uma vez,
ela está certa 100 vezes. Muito bem, não vou mais importuná-lo. Emma será um anjo. E vou guardar minha irritação para mim até que o Natal traga John e Isabela. John ama Emma com um afeto razoável, e portanto, não cego, e Isabela sempre pensa como ele, exceto quando ele não está suficientemente preocupado com as crianças. Estou certo de ter suas opiniões ao meu lado. Eu sei que todos vocês a amam demais para serem injustos ou cruéis, mas me desculpe, Sr. Knightley, se eu me permitir a liberdade. Considero-me, sabe, como possuindo um pouco do privilégio de fala que a mãe de Emma poderia ter tido, de insinuar que não acho que algum bem possa resultar da intimidade de Harriet Smith ser feito objeto de muita discussão entre vocês. Peço que me perdoe, mas, supondo que algum pequeno inconveniente possa ser temido por causa dessa intimidade, não se pode esperar que Emma, responsável perante ninguém além de seu pai, que aprova plenamente o conhecimento, coloque um fim nisso, enquanto isso for uma fonte de prazer para ela mesma. Tem sido por tantos anos a minha função dar conselho, que você não pode se surpreender, Sr. Knightley, com este pequeno resquício de dever. De forma alguma, exclamou ele, agradeço muito a você por isso. É um conselho muito bom, e terá um destino melhor do que o conselho de outros frequentemente encontrou, pois será seguido. Mr. John Knightley se assusta facilmente, e poderia ficar infeliz pela irmã. Fique tranquila, disse ele. Não farei alarde algum, guardarei meu mau humor para mim. Tenho um interesse muito sincero por Emma. Isabela não parece mais minha irmã, nunca despertou maior interesse, talvez nem tão grande. Há uma ansiedade, uma curiosidade no que se sente por Emma. Eu me pergunto o que será dela. Eu também me pergunto, disse Mrs. Weston suavemente. Muito. Ela sempre declara que nunca vai se casar, o que, é claro, significa absolutamente nada. Mas eu não tenho ideia de que ela já tenha visto algum homem por quem se importa-se. Não seria ruim para ela se apaixonar perdidamente por um objeto adequado. Eu gostaria de ver Emma apaixonada, e com alguma dúvida sobre se o sentimento seria correspondido. Isso lhe faria bem, mas não há ninguém por aqui para conquistá-la, e ela sai tão pouco de casa. De fato, parece haver tão pouco para tentá-la quebrar sua resolução no momento, disse a Sra. Weston. Quanto se pode imaginar? E enquanto ela está tão feliz em Hatfield, não posso desejar que ela forme qualquer apego que criaria tais dificuldades para o pobre Sr. Woodhouse. Não recomendo o matrimônio para Emma no momento, embora não queira, de forma alguma, menosprezar essa condição, garanto a você. Parte de seu intuito era ocultar alguns pensamentos favoritos seus e de Mr. Weston sobre o assunto, tanto quanto possível. Havia desejos em Randalls em relação ao destino de Emma, mas não era desejável que fossem suspeitados, e a tranquila transição que Mr. Knightley fez logo em seguida para o que Weston acha do tempo, vamos ter chuva, a convenceu de que ele não tinha mais nada a dizer ou supor sobre Hatfield. Capítulo 6. Emma não podia duvidar de ter dado à fantasia de Harriet uma direção apropriada e de ter elevado a gratidão de sua vaidade jovem a um propósito muito bom, pois a achou decididamente mais consciente do que antes de que Mr. Elton era um homem notavelmente belo, com modos extremamente agradáveis, e como ela não hesitou em seguir a garantia de sua admiração com pistas agradáveis, logo se sentiu bastante confiante de criar tanto carinho do lado de Harriet quanto pudesse haver necessidade. Ela estava completamente convencida de que Mr. Elton estava no caminho mais provável de se apaixonar, se já não estivesse apaixonado. Ela não tinha nenhum escrúpulo a respeito dele. Ele falava de Harriet, e a elogiava com tanto entusiasmo que ela não podia supor que faltasse qualquer coisa que um pouco de tempo não pudesse acrescentar. Sua percepção da notável melhora no comportamento de Harriet, desde sua apresentação em Hatfield, não foi uma das menores provas agradáveis de seu crescente afeto. Você deu à senhorita Smith tudo o que ela precisava, disse ele. Você a tornou graciosa e elegante. Ela era uma criatura linda quando chegou até você, mas, na minha opinião, os encantos que você acrescentou são infinitamente superiores ao que ela recebeu da natureza. Fico feliz que você ache que fui útil para ela, mas a Harriet apenas precisava ser estimulada e receber algumas, pouquíssimas orientações. Ela tinha toda a graça natural, a doçura de temperamento e a ingenuidade por si mesma. Eu fiz muito pouco, se fosse permitido contradizer uma dama, disse o galante Sr. Elton. Talvez eu tenha lhe dado um pouco mais de firmeza de caráter, ensinado-a a pensar sobre pontos que antes não surgiram em seu caminho. Exatamente assim, isso é o que mais me impressiona. Tanta decisão de caráter acrescida. Hábil foi a mão, grande foi o prazer. Tenho certeza, nunca encontrei uma disposição mais verdadeiramente amável. Não tenho dúvidas disso. E foi dito com uma espécie de animação suspirante, que tinha muito do amante. Ela não ficou menos satisfeita outro dia com a maneira como ele atendeu a um desejo repentino dela, de ter o retrato de Harriet. Você já tirou sua foto, Harriet?
disse ela, já posou para sua pintura. Harriet estava prestes a deixar a sala, e só parou para dizer, com uma ingenuidade muito interessante: "Oh, querido, não, nunca." Mal ela saiu de vista, Emma exclamou: "Que posse requintada seria ter um bom retrato dela. Eu daria qualquer quantia por isso. Quase tenho vontade de tentar captar sua imagem eu mesmo. Você provavelmente não sabe, mas há 2 ou 3 anos eu tinha uma grande paixão por fazer retrato, e tentei vários dos meus amigos, sendo considerado, em geral, razoavelmente habilidoso. Mas, por uma razão ou outra, desisti por desgosto. Mas, realmente, eu quase poderia me arriscar, se Harriet posa-se para mim. Seria um prazer enorme ter o retrato dela." "Deixe-me suplicar a você", exclamou o Sr. Elton. "Seria realmente um prazer. Deixe-me suplicar a você, senhorita Woodhouse, que exerça um talento tão encantador em favor de sua amiga. Eu conheço suas pinturas. Como você poderia supor que eu ignorasse? Esta sala não está repleta de exemplos de suas paisagens e flores, e a Sra. Weston não tem algumas peças de figura inimitáveis em sua sala. Em Randalls, sim, homem bom, pensou Emma, mas o que tudo isso tem a ver com tirar retrato? Você não sabe nada de desenho, não finge estar encantado com o meu. Guarde seu encanto para o rosto de Harriet. Bem, se você me dá um incentivo tão gentil, Sr. Elton, acredito que vou tentar fazer o que puder. Os traços de Harriet são muito delicados, o que torna um retrato difícil, e ainda assim há uma peculiaridade na forma dos olhos e nas linhas ao redor da boca que a gente deve captar. Exatamente a forma dos olhos e as linhas ao redor da boca, não tenho dúvida do seu sucesso. Por favor, tente. Como você vai fazer isso? Será, de fato, para usar suas próprias palavras, uma posse absolutamente esquisita. Mas estou com medo, Sr. Elton, de que Harriet não queira sentar. Ela pensa tão pouco de sua própria beleza. Você não percebeu a maneira como ela me respondeu? Significava completamente porque meu retrato deveria ser feito. Oh, sim, percebi. Garanto a você, não passou despercebido por mim. Mas ainda assim, não consigo imaginar que ela não fosse convencida. Harriet logo voltou, e a proposta foi feita quase imediatamente, e ela não tinha escrúpulos que pudessem resistir muitos minutos à pressão insistente de ambas. Emma desejava começar a trabalhar imediatamente e, portanto, trouxe o portfólio contendo suas várias tentativas de retrato, pois nenhum deles havia sido terminado, para que pudessem decidir juntas o melhor tamanho para Harriet. Seus muitos começos foram exibidos: miniaturas, retratos até a metade do corpo, corpo inteiro, lápis, giz e aquarelas tinham sido todos experimentados em sequência. Ela sempre quis fazer de tudo, e havia feito mais progresso tanto em desenho quanto em música do que muitos poderiam ter feito com tão pouco esforço quanto ela estava disposta a se submeter. Ela tocava e cantava, e desenhava em quase todos os estilos, mas a constância sempre lhe faltou, e em nada tinha alcançado o grau de excelência que teria gostado de alcançar, e que não deveria ter falhado. Ela não se enganava muito quanto às suas próprias habilidades, seja como artista ou como musicista, mas não se importava que os outros se enganassem, nem se entristecia ao saber que sua reputação de competência muitas vezes era maior do que merecia. Havia mérito em cada desenho no menos acabado, talvez o maior seu estilo era cheio de espírito, mas se houvesse muito menos, ou se houvesse 10 vezes mais, o deleite e a admiração de seus dois companheiros seriam os mesmos. Ambos estavam em êxtase, uma semelhança agrada a todos, e as obras da senhorita Woodhouse deviam ser excelentes. "Não há muita variedade de rostos para você", disse Emma. "Eu só tinha minha própria família para estudar. Aqui está meu pai, outro do meu pai, mas a ideia de posar para o seu retrato o deixava tão nervoso que eu só conseguia fazê-lo às escondidas, portanto, nenhum deles muito parecido. A Sra. Weston, de novo, e de novo, e de novo. Você vê, querida Sra. Weston, sempre minha amiga mais bondosa em todas as ocasiões. Ela se sentaria sempre que eu pedisse. Aqui está minha irmã, e realmente com sua própria e pequena figura elegante, e o rosto não muito diferente. Eu deveria ter feito um bom retrato dela, se ela tivesse se sentado por mais tempo, mas ela estava com tanta pressa para que eu desenhasse seus 4 filhos que não ficaria quieta. Então, aqui estão todas as minhas tentativas com 3 daqueles 4 filhos. Lá estão eles, Henry, John e Bella, de uma ponta à outra da folha, e qualquer um deles poderia servir para qualquer um dos outros. Ela estava tão ansiosa para que os desenhasse que eu não pude recusar, mas você sabe, não há como fazer crianças de 3 ou 4 anos ficarem paradas, nem deve ser muito fácil captar qualquer semelhança deles, além da aparência e da compleição, a menos que eles tivessem traços mais grosseiros do que qualquer um dos filhos da mamãe já teve. Aqui está meu esboço do quarto, que era um bebê. Eu o peguei enquanto ele dormia no sofá,
e é uma semelhança tão fiel de sua cocardeira quanto você poderia desejar ver. Ele aconchegou a cabeça de maneira muito conveniente. Isso está muito parecido. Estou bastante orgulhoso do pequeno George. O canto do sofá é muito bom. Então, aqui está meu último. Desdobrando um belo esboço de um cavalheiro em tamanho pequeno, em comprimento total, meu último e o melhor meu irmão, Sr. John Knightley, e isso quase estava terminado, quando o guardei de birra e jurei que nunca faria outro retrato. Não pude deixar de ficar irritada, pois, depois de todo o meu esforço, e quando eu realmente tinha feito um retrato muito bom dele a Sra. Weston, e eu concordávamos plenamente em que era muito parecido, apenas bonito demais, lisonjeiro demais, mas isso era um defeito do lado certo. Depois de tudo isso, veio a fria aprovação da pobre e querida Isabela. Sim, era um pouco parecido, mas, é claro, não fazia justiça a ele. Tivemos muito trabalho para convencê-lo a posar de todo jeito. Foi feito um grande favor, e no geral, foi mais do que eu podia suportar, e por isso, eu nunca o terminaria, para que fosse desculpado como uma semelhança desfavorável a cada visitante matinal na Brunswick Square. Como eu disse, naquela época jurei nunca mais desenhar ninguém de novo, mas pelo bem de Harriet, ou melhor, pelo meu próprio bem, e já que não há maridos e esposas envolvidos no momento, quebrarei minha resolução agora. O Sr. Elton parecia muito justamente impressionado e encantado com a ideia, e repetia de fato, nenhum marido e esposa no momento. Como você observa, exatamente assim, nenhum marido e esposa, com uma consciência tão interessante, que Emma começou a considerar se não seria melhor deixá-los juntos imediatamente. Mas como queria desenhar, a declaração teria que esperar um pouco mais. Ela logo escolheu o tamanho e o tipo de retrato. Seria de corpo inteiro em aquarela, como o do Sr. John Knightley, e tinha por destino, se pudesse agradar a si mesma, ocupar uma posição muito honrosa acima da lareira. A sessão começou, e Harriet, sorrindo e corando, e com medo de não manter sua postura e expressão, apresentou uma mistura muito doce de expressão juvenil aos olhos atentos do artista. Mas não havia como fazer qualquer coisa, com o Sr. Elton se inquietando atrás dela e observando cada gesto. Ela reconheceu o mérito dele em se posicionar de forma que pudesse olhar e olhar vivamente sem ofender, mas realmente precisou dar um fim à situação e pedir que ele se colocasse em outro lugar. Então, ocorreu-lhe empregar a sua leitura. Se ele fosse tão gentil a ponto de ler para eles, seria realmente uma gentileza. Isso ajudaria a passar pelas dificuldades da sua parte, e diminuiria o tédio da senhorita Smith. O Sr. Elton estava mais do que feliz. Harriet ouvia, e Emma desenhava em paz. Ela tinha que permitir que ele ainda viesse frequentemente para observar. Qualquer coisa menor certamente teria sido insuficiente em um amante, e ele estava pronto, ao menor intervalo do lápis, para se levantar e ver o progresso, ficando encantado. Não havia como se desagradar com um incentivador assim, pois sua admiração fazia com que ele percebesse uma semelhança quase antes de ser possível. Ela não podia respeitar seu olhar, mas seu amor e sua complacência eram irrepreensíveis. A sessão foi, de forma geral, muito satisfatória. Ela ficou bastante contente com o esboço do primeiro dia e quis continuar. Não faltava semelhança. Ela tivera sorte com a postura, e Homo pretendia fazer algumas pequenas melhorias na figura, para dar um pouco mais de altura e consideravelmente mais elegância. Tinha grande confiança de que seria, em todos os sentidos, um desenho bonito no final, e de que cumpriria seu lugar destinado com mérito para ambos um memorial permanente da beleza de uma, da habilidade da outra e da amizade de ambas, com tantas outras associações agradáveis quantas o vínculo promissor do Sr. Elton provavelmente acrescentaria. Harriet ia se sentar vivamente no dia seguinte, e o Sr. Elton, exatamente como deveria, suplicou pela permissão de assistir e ler para elas vivamente. De todo modo, ficaríamos muito felizes em considerá-lo como parte da companhia. As mesmas civilidades e cortesias, o mesmo sucesso e satisfação, aconteceram no dia seguinte, e acompanharam todo o progresso do quadro, que foi rápido e feliz. Todo mundo que o viu ficou agradado, mas o Sr. Elton estava em êxtase contínuo e o defendia de todas as críticas. Miss Woodhouse deu à sua amiga a única beleza que ela desejava. Observou Mrs. Weston a ele sem suspeitar nem um pouco que estava se dirigindo a um pretendente. A expressão dos olhos está mais do que correta, mas Miss Smith não tem aquelas sobrancelhas e cílios. É culpa de seu rosto que ela não os tenha. Você acha mesmo? Respondeu ele. Não posso concordar com você. Parece-me uma semelhança perfeita em todos os traços. Nunca vi tanta semelhança em minha vida. Precisamos considerar o efeito da sombra. Sabe, você a fez alta demais, Emma, disse o Sr. Knightley. Emma sabia que sim, mas não queria admitir, e o Sr. Elton acrescentou com entusiasmo. Oh não, certamente não alta demais,
nem um pouco alta demais. Considere, ela está sentada, o que naturalmente apresenta uma diferença, o que, em resumo, transmite exatamente a ideia, e as proporções devem ser preservadas, sabe? Proporções, perspectiva ou não, ela transmite exatamente a ideia da altura da senhorita Smith. Exatamente isso, de fato, é muito bonito, disse o Sr. Volduse. Tão bem feito, exatamente como seus desenhos sempre são, minha querida. Não conheço ninguém que desenhe tão bem quanto você. A única coisa de que não gosto totalmente é que ela parece estar sentada ao ar livre, com apenas um pequeno chale sobre os ombros, e isso faz a gente pensar que ela deve pegar um resfriado. Mas, meu querido papai, supõe-se que seja verão, um dia quente de verão. Olhe para a árvore, mas nunca é seguro sentar-se ao ar livre, minha querida. O senhor pode dizer qualquer coisa, exclamou o Sr. Elton. Mas devo confessar que considero uma ideia extremamente feliz colocar a senhorita Smith fora de portas, e a árvore está retratada com um espírito inimitável. Qualquer outra situação teria sido bem menos adequada ao caráter. A ingenuidade dos modos da senhorita Smith e de forma geral é absolutamente admirável. Não consigo desviar os olhos dela. Nunca vi semelhança igual. A próxima coisa desejada era emoldurar a imagem, e havia alguns obstáculos. Isso precisava ser feito imediatamente, precisava ser feito em Londres. O pedido devia passar pelas mãos de alguma pessoa inteligente cuja sensibilidade pudesse ser confiável. E Isabela, a encarregada usual de todas as tarefas, não podia ser procurada, porque era dezembro, e o Sr. Volduse não suportaria a ideia de ela sair de casa na neblina de dezembro. Mas, assim que o desconforto foi conhecido pelo Sr. Elton, ele desapareceu. Sua galanteria estava sempre alerta. Se ele pudesse ser confiável com a encomenda, que prazer infinito teria em executá-la. Ele poderia cavalgar até Londres a qualquer momento. Era impossível dizer o quanto ficaria satisfeito por ser empregado em tal tarefa. Ele era bom demais, e ela não suportava a ideia. Ela não lhe daria um ofício tão problemático por nada do mundo. Isso trouxe a repetição desejada de súplicas e garantias, e em poucos minutos o assunto estava resolvido. O Sr. Elton deveria levar o desenho para Londres, escolher a moldura e dar as instruções, e Emma pensou que poderia embalá-lo de forma a garantir sua segurança sem incomodá-lo muito, enquanto ele parecia mais preocupado em não ser incomodado o bastante. Que depósito precioso, disse ele com um suspiro ternamente, ao recebê-lo. Este homem é quase gentil demais para estar apaixonado, pensou Emma. Eu diria isso, mas suponho que pode haver 100 maneiras diferentes de estar apaixonado. Ele é um jovem excelente, e combinará perfeitamente com a Rita. Será exatamente assim, como ele mesmo diz, mas ele suspira e se aflige, e busca elogios um pouco mais do que eu poderia suportar como principal. Eu recebo uma boa parte como coadjuvante, mas é a gratidão dele por causa de Harriet. Capítulo 7. O próprio dia em que o Sr. Elton foi para Londres proporcionou uma nova oportunidade para os serviços de Emma em favor de sua amiga. Harriet tinha estado em Hatfield, como de costume, logo após o café da manhã, e depois de algum tempo, havia ido para casa para voltar novamente para o jantar. Ela retornou, mais cedo do que se havia comentado, com um olhar agitado e apressado, anunciando que algo extraordinário havia acontecido, algo que ela estava ansiosa para contar. Meio minuto bastou para que ela revelasse tudo. Ela havia ouvido, assim que voltou para a casa da Sra. Goddard, que o Sr. Martin estivera lá uma hora antes e, ao descobrir que ela não estava em casa, nem era particularmente esperada, deixará um pequeno pacote para ela de uma de suas irmãs e ido embora. E ao abrir esse pacote, ela realmente encontrou, além das 2 canções que havia emprestado a Elizabeth para copiar, uma carta para ela mesma, e essa carta era dele, do Sr. Martin, e continha uma proposta direta de casamento. Quem poderia ter pensado nisso? Ela ficou tão surpresa que não sabia o que fazer. Sim, uma proposta de casamento de fato, e uma carta muito boa. Pelo menos ela achou. E ele escreve-a como se realmente a amasse muito, mas ela não sabia, e assim, ela veio o mais rápido que pôde para perguntar à senhorita Volduse o que deveria fazer. Emma sentia-se meio envergonhada de sua amiga por parecer tão satisfeita e ao mesmo tempo tão duvidosa. Pelo meu Deus! Exclamou ela, o jovem está decidido a não perder nada por falta de pedir. Ele se conectará bem, se puder. Você vai ler a carta, gritou Harriet. Por favor, leia, eu preferiria que você o fizesse. Emma não se arrependeu de ser pressionada. Ela leu e ficou surpresa. O estilo da carta estava muito acima de suas expectativas. Não havia apenas ausência de erros gramaticais, mas como composição não desonraria um cavalheiro, a linguagem, embora simples, era forte e natural, e os sentimentos que transmitia eram muito favoráveis à reputação do escritor. Era curta, mas expressava bom senso, afeto caloroso, generosidade,
correção e até delicadeza de sentimento. Ela pausou na leitura, enquanto Harriet observava ansiosamente sua opinião, com um bem, e acabou sendo forçada a acrescentar: é uma boa carta. Ou é curta demais? Sim, de fato, uma carta muito boa. Respondeu Emma um pouco lentamente: uma carta tão boa, Harriet, que, considerando tudo, acho que uma das irmãs dele deve tê-lo ajudado. Mal consigo imaginar que o jovem que vi conversando com você outro dia pudesse se expressar tão bem, se deixado totalmente à sua própria habilidade, e ainda assim não é o estilo de uma mulher. Não, certamente, é forte e conciso demais, não é difuso o suficiente para uma mulher. Sem dúvida. E é um homem sensato, e suponho que possa ter um talento natural para pensar de forma intensa e clara, e quando pega uma caneta, seus pensamentos naturalmente encontram as palavras certas. É assim com alguns homens. Sim, eu entendo o tipo de mente. Vigorosa, decidida, com sentimentos até certo ponto, não grosseiro. Uma carta melhor escrita, Harriet, devolvendo-a, do que eu esperava. Bem, disse Harriet, ainda esperando. Bem, e o que devo fazer? Fazer o quê? Em que sentido? Você quer dizer com relação a esta carta? Sim, mas do que você está em dúvida, você deve respondê-la. É claro, e rapidamente. Sim, mas o que devo dizer? Querida senhorita Woodhouse, me aconselhe. Oh não, a carta é muito melhor se for totalmente sua. Tenho certeza de que você se expressará de maneira adequada. Não há perigo de você não ser compreendida, que é a coisa mais importante. Seu significado deve ser inequívoco, sem dúvidas ou hesitações, e as expressões de gratidão e preocupação pela dor que você está causando, conforme a propriedade exige, surgirão naturalmente em sua mente. Estou convencida. Você não precisará ser induzida a escrever com aparência de tristeza pelo desapontamento dele. Você acha que eu deveria recusá-lo? Então, disse Harriet, olhando para baixo. Deveria recusá-lo, minha querida Harriet. O que você quer dizer? Você tem alguma dúvida sobre isso? Eu pensei, mas peço desculpas. Talvez eu esteja enganada. Certamente tenho interpretado mal você. Se você sente dúvida sobre o sentido da sua resposta, eu imaginava que você estivesse me consultando apenas sobre a forma de expressá-la. Harriet ficou em silêncio, com um pouco de reserva. Emma continuou: você pretende dar uma resposta favorável, pelo que posso entender. Não pretendo. Quer dizer, não é isso que eu quero. O que devo fazer? O que você me aconselharia a fazer? Por favor, querida senhorita Woodhouse, diga-me o que eu devo fazer. Não vou te dar nenhum conselho, Harriet. Não quero ter nada a ver com isso. Este é um ponto que você deve resolver com seus próprios sentimentos. Eu não fazia ideia de que ele gostava tanto de mim, disse Harriet, contemplando a carta. Por um tempo, Emma manteve-se em silêncio, mas, começando a temer que a sedutora bajulação daquela carta pudesse ser poderosa demais, ela achou melhor dizer: estabeleço como regra geral, Harriet, que se uma mulher tiver dúvidas sobre aceitar ou não um homem, ela certamente deve recusá-lo. Se ela puder hesitar quanto ao sim, deve dizer não diretamente. Não é um estado em que se possa entrar com segurança com sentimentos duvidosos, com metade do coração. Achei meu dever, como amiga e mais velha que você, dizer isso a você, mas não imagine que eu queira influenciá-la. Ah, não. Tenho certeza de que você é bondosa demais para mais. Se você pudesse apenas me aconselhar sobre o que eu deveria fazer. Não quero dizer isso como você disse. A mente de uma pessoa deve estar bem decidida, não se deve hesitar, é uma coisa muito séria. Talvez seja mais seguro dizer não. Você acha que eu deveria dizer não? Nem por todo o mundo, disse Emma, sorrindo graciosamente. Eu lhe aconselharia de qualquer forma. Você deve ser a melhor juíza da sua própria felicidade. Se você prefere o Sr. Martin a qualquer outra pessoa, se você acha que ele é o homem mais agradável com quem você já conviveu, por que hesitar? Você está corando, Harriet, mas alguém lhe ocorre agora sob tal definição. Harriet, não se engane, não se deixe levar pela gratidão e compaixão. Neste momento, em quem você está pensando? Os sintomas eram favoráveis. Em vez de responder, Harriet se afastou confusa e ficou pensativa perto da lareira. E embora a carta ainda estivesse em sua mão, ela agora era torcida mecanicamente sem consideração. Emma aguardou o resultado com impaciência, mas não sem grandes esperanças. Por fim, com alguma hesitação, Harriet disse: senhorita Woodhouse, como você não quer me dar sua opinião, devo fazer o melhor que posso sozinha. E agora estou completamente decidida. E realmente quase tomei minha decisão recusar o Sr. Martin. Você acha que estou certa? Perfeitamente certo, minha querida Harriet. Você está fazendo exatamente o que deveria. Enquanto você estava em suspense, guardei meus sentimentos para mim,
mas agora que você está tão completamente decidida, não tenho hesitação em aprovar. Querida Harriet, dou-me ao prazer disso. Teria me magoado perder sua amizade, o que certamente teria sido a consequência de você se casar com o Sr. Martin. Enquanto você estivesse hesitando, mesmo que fosse um pouco, eu não disse nada sobre isso, porque não queria influenciar, mas teria sido a perda de uma amiga para mim. Eu não poderia ter visitado a Sra. Robert Martin, da Abbey Farm. Agora estou seguro de você para sempre. Harriet não suspeitava de seu próprio perigo, mas a ideia disso a atingiu com força. Você não poderia ter me visitado, ela exclamou, com um olhar espantado. Não, com certeza você não poderia, mas eu nunca tinha pensado nisso antes. Teria sido terrível demais. Que fuga, querida senhorita Voldiouse. Eu não abriria mão do prazer e da honra de ser íntima sua por nada neste mundo. De fato, Harriet, teria sido uma dor intensa te perder, mas teria sido necessário. Você teria se afastado de toda a boa sociedade. Eu teria que ter desistido de você. Meu Deus, como eu teria suportado isso? Teria me matado, nunca mais ia a Hartfield. Querida criatura afetuosa, você banida para a fazenda Abbey, você confinada à companhia de pessoas iletradas e vulgares durante toda a sua vida. Não sei como o jovem pôde ter a ousadia de pedir isso. Ele deve ter uma opinião bastante alta de si mesmo. Também não acho que ele seja convencido. Em geral, disse Harriet, sua consciência se opondo a tal censura. Pelo menos, ele é muito de bom gênio, e eu sempre me sentirei muito agradecida a ele, e terei grande consideração por ele, mas isso é algo totalmente diferente de... E você sabe, embora ele possa gostar de mim, não segue que eu deva gostar e certamente devo confessar que, desde que comecei a visitá-lo aqui, conheci pessoas, e se comparar umas com as outras, tanto em aparência quanto em maneiras, não há comparação alguma, uma é tão bonita e agradável. No entanto, eu realmente acho que o Sr. Martin é um jovem muito amável, e tenho muita consideração por ele, e ele ser tão apegado a mim, e escrever uma carta assim mais quanto a deixá-lo, é algo que eu não faria sob nenhuma circunstância. Obrigada, obrigada, meu próprio docinho de amigo. Não seremos separados. Uma mulher não deve se casar com um homem apenas porque ele a pede, ou porque ele está apegado a ela e consegue escrever uma carta tolerável. Ah, não. E é apenas uma carta curta também. Emma sentiu o gosto ruim das palavras de sua amiga, mas deixou passar com um muito certo, e seria uma pequena consolação para ela, pelo modo grosseiro que poderia aborrecê-la cada hora do dia, saber que seu marido poderia escrever uma boa carta. Oh, sim, muito mesmo. Ninguém se importa com uma carta. A questão é estar sempre feliz com companhias agradáveis. Estou totalmente decidida a recusá-lo. Mas como farei? O que devo dizer? Emma garantiu a ela que não haveria dificuldade na resposta e aconselhou que fosse escrita diretamente, o que foi aceito, na esperança de sua ajuda. E embora Emma continuasse a protestar contra qualquer ajuda necessária, de fato ela foi dada na formação de cada frase. O fato de revisar sua carta novamente, ao respondê-la, tinha um efeito tão suavizante que era particularmente necessário fortalecê-la com algumas expressões decisivas, e ela estava tão preocupada com a ideia de torná-lo infeliz, e pensava tanto no que a mãe e as irmãs dele pensariam e diriam, e estava tão ansiosa para que não a considerassem ingrata, que Emma acreditava que, se o jovem tivesse aparecido naquele momento, ele teria sido aceito afinal. No entanto, esta carta foi escrita, selada e enviada. O assunto estava resolvido, e Harriet segura. Ela estava um pouco triste durante toda a noite, mas Emma podia compreender seus amáveis lamentos, e às vezes os aliviava falando sobre seu próprio afeto, às vezes trazendo à tona a ideia do Sr. Elton. Nunca serei convidada para bem novamente, disse ela, num tom um tanto triste. Nem, se você fosse, eu jamais poderia suportar a ideia de me separar de você. Minha Harriet, você é muito necessária em Hartfield para ser poupada para Abbey, e tenho certeza de que nunca sentiria vontade de ir até lá, pois nunca sou feliz a não ser em Hartfield. Algum tempo depois, eu acho que a senhora Goddard ficaria muito surpresa se soubesse o que aconteceu. Tenho certeza de que a senhorita Nash ficaria, pois a senhorita Nash acha que sua própria irmã é muito bem casada, e ele é apenas um comerciante de tecido. Deveríamos nos entristecer em ver maior orgulho ou refinamento na professora de uma escola. Harriet, acredito que a senhorita Nash invejaria você por ter uma oportunidade como esta de se casar. Até essa conquista pareceria valiosa aos olhos dela. Quanto a algo superior para você, suponho que ela esteja completamente no escuro. As atenções de certa pessoa dificilmente devem estar entre os fofocas de Igbury ainda. Até agora, imagino que você e eu somos as únicas pessoas para quem seus olhares e modos se explicaram. Harriet corou e sorriu, e disse algo sobre se surpreender de que as pessoas gostassem tanto dela. A ideia do Sr. Elton certamente era animadora,
mas ainda assim, depois de um tempo, ela voltou a sentir compaixão pelo rejeitado Sr. Martin. Agora ele recebeu minha carta, disse ela suavemente. Eu me pergunto o que todos eles estão fazendo. Se as irmãs dele sabem se ele está infeliz, elas também ficarão infelizes. Espero que ele não se importe tanto assim. Vamos pensar naqueles entre nossos amigos ausentes que estão mais alegremente ocupados, exclamou Emma. Neste exato momento, talvez o Sr. Elton esteja mostrando sua foto para sua mãe e irmãs, dizendo quanto o original é mais bonito. E depois de ser perguntado 5 ou 6 vezes, permitindo que ouçam seu nome, seu próprio querido nome. Meu retrato, mas ele deixou meu retrato na Bond Street. Ah, é mesmo, então eu não sei nada sobre o Sr. Elton. Não, minha querida e modesta Harriet, pode ter certeza de que o retrato não estará na Bond Street até pouco antes de ele montar seu cavalo amanhã. Ele será seu companheiro durante toda a noite, seu consolo, sua alegria. Ele revela seus planos à sua família, apresenta você a eles. Espalha entre os convidados aqueles sentimentos mais agradáveis da nossa natureza: curiosidade ansiosa e calorosa simpatia. Como são alegres, animadas, desconfiadas e ocupadas suas imaginações. Harriet sorriu vivamente, e seus sorrisos se tornaram mais intensos. Capítulo 8. Harriet dormiu em Hartfield naquela noite. Nas últimas semanas, ela vinha passando mais da metade do tempo lá, e gradualmente foi conseguindo ter um quarto só para ela, e Emma achou melhor, em todos os aspectos, mais seguro e gentil, mantê-la com elas o máximo possível no momento. Ela precisou ir na manhã seguinte, por 1 ou 2 horas, à casa da Sra. Goddard, mas então ficou decidido que ela deveria retornar a Hartfield, para fazer uma visita regular de alguns dias. Enquanto ela estava fora, o Sr. Knightley apareceu e ficou algum tempo com o Sr. Woodhouse e Emma, até que o Sr. Woodhouse, que já havia decidido dar um passeio, foi persuadido por sua filha a não adiá-lo, e acabou cedendo aos pedidos de ambos, embora contra as reservas de sua própria cortesia, a deixar o Sr. Knightley para esse propósito. O Sr. Knightley, que não tinha nenhuma cerimônia, oferecia, com suas respostas curtas e decididas, um contraste divertido com as longas desculpas e hesitações educadas do outro. Bem, eu acredito, se você me der licença, Sr. Knightley, e se não considerar muito grosseiro da minha parte, seguirei o conselho de Emma e sairei por 1/4 de hora. Como o sol está brilhando, acredito que seria melhor dar minhas 3 voltas enquanto posso. Eu o recebo sem cerimônia, Sr. Knightley. Nós, inválidos, pensamos que somos pessoas privilegiadas. Meu caro senhor, não me trate como se eu fosse um estranho. Deixe um excelente substituto em minha filha. Emma ficará feliz em recebê-lo. Portanto, acho que pedirei sua licença e darei minhas 3 voltas, minha caminhada de inverno. Não poderia fazer melhor, senhor. Eu pedirei o prazer de sua companhia, Sr. Knightley, mas sou uma pessoa que caminha muito devagar, e meu ritmo seria tedioso para você. Além disso, você ainda tem outra longa caminhada pela frente, até Donwell Abbey. Obrigado, senhor. Obrigado. Eu mesmo vou neste momento, e acho que quanto antes o senhor for, melhor. Vou buscar seu sobretudo, e abri o portão do jardim para o senhor. O Sr. Woodhouse finalmente foi embora, mas o Sr. Knightley, em vez de sair imediatamente também, sentou-se novamente, parecendo inclinado a continuar a conversa. Ele começou a falar de Harriet, e falou dela com mais elogios espontâneos do que Emma jamais tinha ouvido antes. Não posso avaliar sua beleza como você faz, disse ele, mas ela é uma criaturinha bonitinha, e inclino-me a pensar muito bem de seu temperamento. Seu caráter depende das pessoas com quem está, mas, em boas mãos, ela se tornará uma mulher valiosa. Fico feliz que pense assim, e espero que essas boas mãos não faltam. Venha, disse ele, você está ansiosa por um elogio, então eu vou lhe dizer que você a melhorou. Você a curou da risadinha de colegial, ela realmente lhe dá crédito. Obrigada. Eu realmente ficaria mortificada se não acreditasse que fui de alguma utilidade, mas não são todos que distribuem elogios quando podem. Você não costuma me sobrecarregar com isso. Você está esperando por ela de novo. Você diz, esta manhã, quase a todo momento. Ela já se foi por mais tempo do que pretendia. Algo deve ter acontecido para atraiçá-la, talvez visitantes, fofoqueiros de Gbury, pessoas irritantes. Harriet pode não considerar todos irritantes como você considera. Emma sabia que isso era verdade demais para ser contestado, e por isso não disse nada. Logo em seguida ele acrescentou, com um sorriso, não afirmo datas ou lugares, mas devo lhe dizer que tenho bons motivos para acreditar que sua pequena amiga logo ouvirá algo a seu favor. De fato, como assim? De que tipo? Um tipo muito sério, asseguro-lhe, disse ele, ainda sorrindo. Muito sério,
Só consigo pensar em uma coisa: quem está apaixonado por ela? Quem faz de você seu confidente? Emma estava mais do que metade esperançosa de que o Sr. Elton tivesse dado alguma pista. O Sr. Knightley era uma espécie de amigo e conselheiro geral, e ela sabia que o Sr. Elton o admirava. Tenho motivos para pensar, respondeu ele, que Harriet Smith logo receberá uma proposta de casamento, e de uma fonte das mais respeitáveis, Robert Martin ao homem. A visita dela a Baymill, neste verão, parece ter surtido efeito. Ele está perdidamente apaixonado e pretende se casar com ela. Ele é muito prestativo, disse Emma, mas ele tem certeza de que Harriet pretende se casar com ele. Bem, então significa fazer-lhe uma proposta. Serve isso. Ele veio à abadia 2 dias atrás, de propósito, para me consultar sobre isso. Ele sabe que tenho grande consideração por ele e por toda a sua família, e acredito, me considera um de seus melhores amigos. Ele veio me perguntar se eu achava que seria imprudente da parte dele se estabelecer tão cedo, se eu achava que ela era jovem demais, em resumo, se eu aprovava sua escolha por completo, talvez sentindo alguma apreensão de que ela pudesse ser considerada, especialmente por causa de você dar tanta importância a ela, como pertencente a uma classe social acima dele. Fiquei muito satisfeito com tudo o que ele disse. Nunca ouvi alguém falar com mais sensatez do que Robert Martin. Ele sempre fala com objetividade, aberto, direto e com ótimo senso de julgamento. Ele me contou tudo, suas circunstâncias e planos, e o que todos eles pretendiam fazer no caso de seu casamento. Ele é um jovem excelente, tanto como filho quanto como irmão. Não tive hesitação em aconselhá-lo a se casar. Ele me provou que podia arcar com isso, e sendo assim, fiquei convencido de que não poderia fazer melhor. Eu também elogiei a bela moça, e no geral o deixei muito feliz. Se ele nunca tivesse valorizado minha opinião antes, certamente me teria considerado muito então, e ouso dizer, deixou a casa pensando que eu era o melhor amigo e conselheiro que um homem poderia ter. Isso aconteceu anteontem à noite. Agora, como podemos supor com justiça, ele não permitiria que muito tempo passasse antes de falar com a dama, e como parece que ele não falou ontem, não é improvável que ele esteja na casa da Sra. Godarroge, e ela pode estar ocupada com um visitante, sem achá-lo nem um pouco um sujeito cansativo. Reze, Sr. Knightley, disse Emma, que estivera sorrindo para si mesma durante grande parte deste discurso. Como você sabe que o Sr. Martin não falou ontem? Certamente, respondeu ele, surpreso. Eu não sei disso com absoluta certeza, mas pode-se inferir. Ela não passou o dia inteiro com você. Pois bem, disse ela, vou lhe contar algo. Em troca do que você me contou, ele falou ontem, ou melhor, ele escreveu, e foi recusado. Isso precisou ser repetido antes que pudesse ser acreditado, e o Sr. Knightley realmente ficou vermelho de surpresa e desapontamento, enquanto se levantava, indignado, e dizia, então ela é uma tola maior do que eu jamais imaginei. O que essa garota insensata está fazendo? Oh, com certeza, exclamou Emma. É sempre incompreensível para um homem que uma mulher recuse uma proposta de casamento. Um homem sempre imagina que uma mulher está pronta para qualquer um que a peça em casamento. Besteira! Um homem não imagina tal coisa. Mas o que significa isso? Harriet Smith recusando Robert Martin. Loucura! Se for verdade, mas espero que você esteja enganada. Eu vi a resposta dela. Nada poderia ser mais claro. Você viu a resposta dela. Você também escreveu a resposta dela. Emma, isso é obra sua. Você a persuadiu a recusá-lo. E se eu o tivesse feito? O que, no entanto, estou longe de admitir, não sentiria que tivesse feito algo errado. O Sr. Martin é um jovem muito respeitável, mas não posso admiti-lo como igual a Harriet. E estou realmente bastante surpresa que ele tenha se atrevido a dirigir-se a ela. Pelo seu relato, ele parece ter tido alguns escrúpulos. É uma pena que eles tenham sido superados. Não é igual a Harriet, exclamou o Sr. Knightley em voz alta e calorosa, e com uma aspereza mais contida, acrescentou, alguns momentos depois, não, ele realmente não é igual a ela, pois é tão superior a ela em inteligência quanto em posição. Emma, sua paixão por essa garota a está cegando. Quais são os direitos de Harriet Smith, seja por nascimento, natureza ou educação, a qualquer conexão acima de Robert Martin? Ela é filha natural de alguém que ninguém sabe, provavelmente sem nenhuma provisão garantida, e certamente sem parentes respeitáveis. Ela é conhecida apenas como aluna interna de uma escola comum. Ela não é uma garota sensata, nem uma garota informada. Não lhe ensinaram nada útil, e ela é jovem e simples demais para ter aprendido algo sozinha. Na idade dela, não pode ter experiência, e com sua pouca inteligência, dificilmente terá alguma que possa lhe ser útil. Ela é bonita e de bom temperamento, e isso é tudo. Meu único receio ao aconselhar o casamento era em relação a ele,
por ser inferior ao que ele merece e uma má união para ele. Eu sentia que, quanto à fortuna, provavelmente ele poderia conseguir algo muito melhor, e quanto a uma companheira racional ou ajudante útil, não poderia escolher pior. Mas eu não conseguia raciocinar assim para um homem apaixonado, e estava disposta a confiar que não haveria mal nela, por ter aquele tipo de disposição que, nas mãos certas, como as dele, poderia ser facilmente conduzida ao bem e resultar muito bem. A vantagem do casamento, eu sentia, estava inteiramente do lado dela, e não tinha a menor dúvida, nem tenho agora, de que haveria um clamor geral sobre sua extrema sorte. Até mesmo a sua satisfação eu tinha certeza. Me veio imediatamente à mente que você não se arrependeria da partida de sua amiga Digbury, pelo fato de ela estar tão bem estabelecida. Lembro-me de ter dito a mim mesmo Emma, com toda a sua parcialidade por Harriet, achará este um bom casamento. Não consigo deixar de me surpreender com o fato de você saber tão pouco sobre Emma a ponto de dizer algo assim. Como assim? Pensar que um agricultor, e com toda a sua inteligência e todos os seus méritos, o Sr. Martin não é nada mais, seria um bom partido para minha amiga íntima. Não se entristecer com a saída dela de Digbury apenas para se casar com um homem que eu nunca poderia admitir como meu conhecido. Surpreende-me que você ache possível que eu tenha tais sentimentos. Asseguro-lhe que os meus são muito diferentes. Tenho de considerar sua afirmação de forma nenhuma justa. Você não está sendo justo com os méritos de Harriet. Eles seriam avaliados de maneira muito diferente por outro. Assim como por mim, o Sr. Martin pode ser o mais rico dos dois, mas é indubitavelmente seu inferior em termos de posição social. A esfera em que ela se move está muito acima da dele. Seria uma degradação à ilegitimidade e à ignorância, para se casar com um respeitável e inteligente cavalheiro camponês. Quanto às circunstâncias de seu nascimento, embora em sentido legal ela possa ser chamada de ninguém, isso não se sustenta no senso comum. Ela não deve pagar pelo erro dos outros. Sendo mantida abaixo do nível daqueles com quem foi criada, dificilmente se pode duvidar de que seu pai é um cavalheiro, e um cavalheiro abastado. Sua mesada é muito generosa, nada jamais foi negado para seu aprimoramento ou conforto. Que ela seja filha de um cavalheiro, para mim é indubitável. Que ela conviva com filhas de cavalheiro, acredito que ninguém negará. Ela é superior ao Sr. Robert Martin. Seja quem forem os pais dela, disse o Sr. Knightley. Seja quem quer que tenha tido a responsabilidade por ela, não parece ter feito parte do plano deles introduzi-la no que você chamaria de boa sociedade. Depois de receber uma educação bastante mediana, ela é deixada nas mãos da Sra. Goddard para se virar como puder para se mover, em resumo, na linha da Sra. Goddard, para ter a companhia da Sra. Goddard. Seus amigos evidentemente acharam isso bom o suficiente para ela, e era o bastante. Ela mesma não desejava nada melhor. Até que você escolha se torná-la uma amiga, sua mente não sentia repulsa por seu próprio ciclo, nem ambição além dele. Ela era o mais feliz possível com os Martins durante o verão. Naquele tempo não tinha senso de superioridade. Se ela o tem agora, foi você quem o deu. Você não foi amiga de Harriet Smith, Emma. Robert Martin jamais teria avançado tanto, se não estivesse convencido de que ela não era indiferente a ele. Eu o conheço bem. Ele tem sentimentos reais demais para se dirigir a qualquer mulher ao acaso, movido por uma paixão egoísta. E quanto à vaidade, ele é o homem mais distante disso que eu conheço. Pode ter certeza de que ele recebeu algum encorajamento. Era mais conveniente para Emma não dar uma resposta direta a essa afirmação. Ela preferiu retomar seu próprio rumo no assunto. Você é um amigo muito afetuoso para com o Sr. Martin, mas, como eu disse antes, é injusto com Harriet. As pretensões de Harriet de se casar bem não são tão desprezíveis quanto você as representa. Ela não é uma garota inteligente, mas tem mais discernimento do que você imagina, e não merece que sua compreensão seja tratada com tanto desprezo. Renunciando a esse ponto, no entanto, e supondo que ela seja, como você a descreve, apenas bonita e de bom humor, deixa-me dizer-lhe que, na medida em que possui essas qualidades, elas não são recomendações triviais para o mundo em geral, pois ela é, de fato, uma garota linda, e deve ser considerada assim por 99 em cada 100 pessoas, e até que se perceba que os homens são muito mais filosóficos sobre o assunto da beleza do que geralmente se supõe, até que se apaixonem por mentes bem informadas em vez de rostos bonitos. Uma garota com tal formosura como Harriet tem a certeza de ser admirada e desejada, de ter o poder de escolher entre muitos, consequente um direito de ser exigente. Sua boa índole, também, não é um mérito tão pequeno, compreendendo, como compreende, uma verdadeira e completa doçura de temperamento e de comportamento, uma opinião bastante humilde de si mesma e uma grande facilidade em se agradar das outras pessoas. Estou muito enganado se seu sexo, em geral,
não consideraria tal beleza e tal temperamento como os maiores méritos que uma mulher poderia possuir. Pelo meu Deus, Emma, ouvir você desprezar a razão que possui é quase suficiente para me fazer pensar assim também. É melhor não ter juízo, do que aplicá-lo mal como você faz. Com certeza, ela exclamou brincando. Sei que todos pensam assim. Sei que é uma garota como Harriet, é exatamente o que todos os homens adoram, o que ao mesmo tempo encanta seus sentidos e satisfaz seu julgamento. Ah, Harriet pode escolher e selecionar. Se você, por acaso, algum dia se casasse, ela é exatamente a mulher para você. E ela, aos 17 anos, está apenas começando a vida, apenas começando a ser conhecida, a ser admirada porque não aceita a primeira proposta que recebe. Não, por favor. Deixe que ela tenha tempo para olhar ao seu redor. Sempre achei essa intimidade muito tola, disse o Sr. Knightley em seguida. Embora eu tenha guardado meus pensamentos para mim, mas agora percebo que será muito prejudicial para Harriet. Você vai encher a cabeça dela com ideias sobre sua própria beleza e sobre o que ela acredita ter direito, de modo que, em pouco tempo, ninguém ao seu alcance será bom o suficiente para ela. A vaidade agindo numa mente fraca produz todo tipo de mal. Nada é tão fácil quanto para uma jovem elevar demais suas expectativas. A senhorita Harriet Smith pode não receber propostas de casamento tão rapidamente, embora seja uma moça muito bonita. Homens sensatos, por mais que você queira dizer o contrário, não querem esposas tolas. Os homens de família não seriam muito inclinados a se envolver com uma garota de tamanha obscuridade, e a maioria dos homens prudentes teria medo do inconveniente da desgraça em que poderiam se envolver, quando o mistério sobre sua descendência viesse a ser revelado. Que ela case com Robert Martin, e ela estará segura, respeitável e feliz para sempre, mas se você encorajar a esperar casar-se com alguém de alta posição, e lhe ensinar a não se contentar com nada menos do que um homem de importância e grande fortuna, ela pode acabar como hóspede na sala de visitas da Sra. Goddard pelo resto de sua vida ou, pelo menos, pois a Harriet Smith é uma garota que vai se casar com alguém ou outro, até que ela fique desesperada e se contente em agarrar-se ao filho do antigo mestre de escrita. Pensamos de maneiras tão diferentes sobre este ponto, Sr. Knightley, que não há nenhum sentido em discuti-lo. Só estaremos deixando o outro mais irritado. Mas quanto a eu permitir que ela se case com Robert Martin, isso é impossível. Ela o recusou. E de forma tão decidida, eu acho, que deve impedir qualquer segunda aproximação. Ela terá de suportar o mal de o ter rejeitado, seja qual for. E quanto à própria recusa, não pretendo dizer que eu não pudesse influenciá-la um pouco, mas garanto que havia muito pouco para eu ou qualquer outra pessoa fazer. Sua aparência é tão contra ele, e seu jeito é tão ruim, que se ela alguma vez tivesse disposição para favorecê-lo, agora não tem. Posso imaginar que, antes de ela ter visto alguém superior, poderia tolerá-lo. Ele era o irmão das amigas dela, e se esforçava para agradá-la, e de modo geral, não tendo visto ninguém melhor, isso devia ser graças ao seu grande auxiliar. Ela talvez não o achasse desagradável enquanto estava em Abbeymill, mas a situação mudou agora. Ela agora sabe o que são os cavalheiros, e nada além de um cavalheiro na educação e nos modos tem alguma chance com Harriet. Disparate, disparate completo, como sempre se falou, exclamou o Sr. Knightley. Os modos de Robert Martin têm senso, sinceridade e bom humor para recomendá-lo, e sua mente possui mais verdadeira nobreza do que a Harriet Smith poderia compreender. Emma não respondeu e tentou parecer alegremente despreocupada, mas na verdade estava se sentindo desconfortável e desejando muito que ele fosse embora. Ela não se arrependeu do que havia feito, ainda se considerava uma juíza melhor de um ponto de direito e refinamento feminino do que ele poderia ser, mas, mesmo assim, tinha uma espécie de respeito habitual pelo julgamento dele em geral, o que a fazia desgostar de tê-lo tão veementemente contra ela, e tê-lo sentado bem em frente, em estado de raiva. Era muito desagradável. Alguns minutos se passaram nesse silêncio desconfortável, com apenas uma tentativa de Emma de falar sobre o tempo, mas ele não respondeu. Ele estava pensando. O resultado de seus pensamentos apareceu finalmente nestas palavras. Robert Martin não tem muita pena se é assim que ele consegue pensar, e espero que não demore muito para que ele pense assim. Seus sentimentos por Harriet são mais conhecidos por você mesmo, mas, como você não faz segredo de sua paixão por arrumar casamento, é justo supor que você tem opiniões, planos e projetos. E como amigo, só vou sugerir a você que, se Elton for o homem, acho que todo esforço será em vão. Emma riu e negou. Ele continuou. Pode ter certeza. Elton não serve. Elton é um homem muito bom e um vigário muito respeitável de Gbury, mas de forma alguma é propenso a fazer um casamento imprudente. Ele conhece o valor de uma boa renda tão bem quanto qualquer um. Elton pode falar sentimentalmente,
mas agira de forma racional. Ele conhece tão bem seus próprios méritos quanto você conhece os de Harriet. Ele sabe que é um jovem muito bonito e muito querido onde quer que vá, e pelo modo geral como fala em momentos de sinceridade, quando estão presentes apenas homens. Estou convencido de que ele não pretende se precipitar. Já ouviu falar com grande animação de uma grande família de jovens senhoritas com quem suas irmãs têm intimidade, todas com 20.000 libras cada uma. Estou muito agradecida a você, disse Emma, rindo novamente. Se eu tivesse colocado meu coração na ideia de que o Sr. Elton se casaria com Harriet, teria sido muito gentil de sua parte abrir meus olhos, mas, no momento, eu só quero ter Harriet para mim. Quanto a arranjar casamento, já acabei com isso. De fato, nunca poderia esperar igualar minhas próprias ações em Randalls. Vou parar enquanto estou bem. Bom dia para você, disse ele, levantando-se e saindo abruptamente. Ele estava muito irritado, sentia a decepção do jovem, e estava envergonhado por ter sido o meio de promovê-la, pelo aval que havia dado, e o papel que estava convencido de que Emma havia desempenhado no assunto, o estava provocando enormemente. Emma também permaneceu em um estado de aborrecimento, mas havia mais indistinção nas causas dela do que nas dele. Ela nem sempre se sentia tão absolutamente satisfeita consigo mesma, tão completamente convencida de que suas opiniões estavam certas e as de seu adversário erradas, quanto o Sr. Knightley. Ele se afastou com uma autoapreciação mais completa do que a que deixou nela. No entanto, ela não estava tão abatida a ponto de que um pouco de tempo e o retorno de Harriet não fossem restabelecedores muito adequados. A longa ausência de Harriet começava a deixá-la inquieta. A possibilidade de o jovem ir à casa da Sra. Goddard naquela manhã, encontrar Harriet e defender sua própria causa, gerava ideias alarmantes. O medo de tal fracasso, afinal, tornou-se a apreensão predominante, e quando Harriet apareceu, de muito bom humor, e sem ter qualquer razão a apresentar por sua longa ausência, ela sentiu uma satisfação que a tranquilizou consigo mesma e a convenceu de que, deixasse o Sr. Knightley pensar ou dizer o que quisesse, ela não havia feito nada que a amizade de uma mulher e os sentimentos de uma mulher não justificassem. Ele a tinha assustado um pouco sobre o Sr. Elton, mas quando ela considerou que o Sr. Knightley não poderia tê-lo observado como ela o fizera, nem com interesse, nem, ela deveria se permitir dizer a si mesma, apesar das pretensões do Sr. Knightley, com a habilidade de um observador em uma questão como a dela, que ele havia falado apressadamente, e com raiva, ela conseguiu acreditar que ele havia dito mais aquilo que desejava, ressentido, que fosse verdade, do que aquilo que realmente sabia. Ele certamente poderia ter ouvido o Sr. Elton falar com mais liberdade do que ela jamais tivera, e o Sr. Elton poderia não ter uma disposição imprudente ou descuidada em questões de dinheiro, ele poderia naturalmente ser mais atento do que o contrário a elas, mas então, o Sr. Knightley não levava em conta a influência de uma paixão intensa que estivesse em conflito com quaisquer motivos interesseiros. O Sr. Knightley não via tal paixão, e naturalmente, não pensava nos seus efeitos, mas ela via demais para duvidar que ela superaria quaisquer hesitações que uma prudência razoável pudesse originalmente sugerir, e mais do que um grau razoável e apropriado de prudência. Ela tinha certeza de que não pertencia ao Sr. Elton. A aparência e o jeito alegre de Harriet estabeleceram os dela. Ela voltou, não para pensar no Sr. Martin, mas para falar do Sr. Elton. A senhorita Nash tinha-lhe contado algo, que ela repetiu imediatamente com grande prazer. O Sr. Perry tinha ido à casa da Sra. Goddard para atender uma criança doente, e a senhorita Nash o tinha visto, e ele tinha contado à senhorita Nash que, enquanto voltava ontem de Clayton Park, encontrou o Sr. Elton, e descobriu para sua grande surpresa que o Sr. Elton estava realmente a caminho de Londres, e não pretendia voltar até o dia seguinte, embora fosse a noite do clube de vista, a qual ele nunca tinha deixado de comparecer antes, e o Sr. Perry tinha protestado contra isso, dizendo quão desleal era da parte dele, seu melhor jogador, se ausentar, e tentou muito persuadi-lo a adiar a viagem apenas um dia, mas não adiantou. O Sr. Elton estava determinado a ir, e disse de uma maneira muito particular, de fato, que estava indo por negócios que não adiaria por nenhuma razão no mundo, e algo sobre uma comissão muito invejável, e ser portadora de algo extremamente precioso. O Sr. Perry não conseguia entendê-lo completamente, mas tinha certeza de que devia haver uma dama envolvida, e disse isso a ele, e o Sr. Elton apenas parecia muito consciente e sorridente, e cavalgou animado. A senhorita Nash tinha contado tudo isso a ela, e tinha falado muito mais sobre o Sr. Elton, e disse, olhando de forma tão significativa para ela, que não pretendia entender qual poderia ser o negócio dele, mas só sabia que qualquer mulher que o Sr. Elton pudesse preferir, ela deveria considerar a mulher mais sortuda do mundo, pois, sem dúvida, o Sr. Elton não tinha igual em beleza ou simpatia.
Capítulo 9. O Sr. Knightley podia se desentender com ela, mas Emma não conseguia se desentender consigo mesma. Ele estava tão desagradado que demorou mais do que o usual para voltar a Hatfield, e quando se encontraram, seu olhar sério mostrava que ela não estava perdoada. Ela estava arrependida, mas não conseguia se penitenciar. Pelo contrário, seus planos e ações eram cada vez mais justificados e queridos para ela pelas aparências